أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, nós te pedimos que nos beneficies com o conhecimento que nos der, e a Ti atribuímos todo o conhecimento, todo o benefício. Pedimos que esse curso seja benéfico para todos aqueles que o assistirem e que colabore para divulgar o Islã nesse país, inshallah. Esse aqui é um curso para o qual eu tinha pensado em dar o nome de Fiqh Maliki de emergência. Fiqh porque ele se refere à jurisprudência ou a partes da jurisprudência. Maliki porque nós vamos seguir aqui a escola do Imam Malik, sobre quem nós vamos falar daqui a pouco. E de emergência porque a finalidade básica do curso é ensinar as pessoas a fazer ablução e rezar. Aquelas pessoas que se converteram e que ainda não tiveram quem as instrua no Islã. Se elas fizerem esse curso, elas vão saber pelo menos como se purificar para poder orar e como orar do jeito que Deus mandou. Então esse aqui é um curso de Fiqh Maliki de emergência, no qual nós vamos falar sobre purificação e oração. Tudo que eu falar aqui vai ser baseado na escola de jurisprudência do Imam Malik, né? Então, para quem ainda não sabe, nós, do Islã sunita, nós temos 4 escolas de jurisprudência. Temos quatro caminhos ou ritos que podem ser seguidos. Uma é a escola Hanafi do Imam Abu Hanifa, a escola Maliki do Imam Malik, a escola Shafi'i do Imam Shafi'i e a escola Hanbali do Imam Ahmad ibn Hanbal. E cada um desses imames que viveram muito próximos da época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, cada um deles foi iniciador de uma escola de jurisprudência que é aceita pelas outras 3. E entre elas existem muitos pontos em comum e também algumas diferenças. E qualquer uma delas que o muçulmano seguir, ele vai estar seguindo a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e obedecendo às ordens de Deus, exaltado seja. Neste caso em particular, nós vamos tratar da escola do Imam Malik por um motivo muito simples, é aquela que eu sei. Então, meu nome é Marcelo Tipola, também chamado Jafar, meu nome islâmico, e eu aprendi um pouco de jurisprudência Malik no Marrocos, com o Sheikh Izzuddin al-Faruni, que é um faqih, um jurista formado pela Qarawiyyin, uma das mais antigas universidades islâmicas do mundo, lá em Fez, no Marrocos. Então nós vamos aqui falar de jurisprudência Malik, do Madhab Malik. Bom, o Madhab Malik foi fundado pelo Imam Malik ibn Anas, que foi um seguidor dos seguidores dos companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então nós tivemos o profeta e seus companheiros, nós tivemos os seguidores dos companheiros, e foi com esses seguidores dos companheiros que o Imam Malik aprendeu. Ou seja, ele viveu numa época muito próxima da época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o Imam Malik nasceu no ano 93 da Hijra, que equivale a 711 da era cristã. E ele morreu no ano 179 da Hijra, que equivale a 795 da era cristã. Imam Malik viveu bastante, 85 anos, ele foi um grande estudioso, ele teve muitos professores, era descendente de pessoas de uma família originária do Iêmen, que emigrou para Medina.
Então ele nasceu e viveu em Medina, cidade do profeta, sallallahu alaihi wasallam, de maneira que tudo o que ele aprendeu principalmente com aqueles seguidores dos companheiros que viviam em Medina. De tal modo que a escola dele, a escola de jurisprudência dele, ela se destaca, se diferencia por atribuir um grande valor e um grande peso aos atos e aos hábitos do povo de Medina, né? Que, na opinião do Imam Malik, por serem aqueles que conviveram intimamente com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, eram aqueles que conservavam de modo mais autêntico a sua tradição, a sua sunna. E, inclusive, o Imam Malik ele foi profetizado, né, numa palavra do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que disse que haveria uma época em que as pessoas chicoteariam seus camelos se apressando para ir procurar ouvir as palavras do sábio de Medina. Esse sábio de Medina ele foi, de modo quase universal, depois reconhecido como o Imam Malik, que era considerado a pessoa mais sábia da sua época, né? Ele teve época, durante uma parte da sua vida, o Imam Abu Hanifa, que foi o fundador de uma outra da escola de jurisprudência, também estava vivo, só que o Imam Abu Hanifa morava no Iraque, na sede do califado, na época já era o califado abássida, e entre os dois teve comunicação, os dois se reconheceram mutuamente como grandes sábios, mas depois da morte do Imam Abu Hanifa, o Imam Malik foi reconhecido como o maior sábio muçulmano vivo, e ele foi inclusive o principal professor do Imam Shafi'i, que foi também fundador de uma escola de jurisprudência, tá? Enfim, isso aqui é só uma introdução geral. O importante é vocês saberem que aqui a gente vai falar, né, do fiqh do Imam Malik. E é muito importante também vocês saberem que, seguindo o que foi falado aqui, vocês estarão fazendo a oração corretamente. Vocês estarão fazendo a purificação corretamente, tá? Embora haja algumas diferenças entre o que será ensinado aqui e aquilo que é ensinado nas outras escolas de jurisprudência, todas elas são igualmente válidas, e quem quer que siga uma das quatro estará fazendo corretamente, estará fazendo uma coisa aceita por Deus, né? Isso é muito importante vocês saberem. Bom, o Madhab Malik, ou seja, a escola do Imam Malik, ela se espalhou principalmente, tá, pelo Egito, pelo norte da África e depois por Andaluz, a Andaluzia, né, a Espanha muçulmana. E depois, com a perda de Andaluz, muitos juristas maliquitas que viviam lá foram para o Marrocos e para outros países do norte da África, de modo que hoje esse madhab ele é predominante no norte da África, com exceção do Egito, tá, e em todos os países da África subsaariana, que receberam do norte da África o seu Islã, com exceção do Sudão, onde o Madhab Shafi'i é mais disseminado, né, assim como no Egito. E entre esses países onde é predominante o Madhab Malik está o Marrocos, né, que é, na verdade, um dos grandes centros hoje em dia, um dos grandes polos de estudo e propagação do Madhab Malik, e foi lá que eu aprendi. Bom, para ensinar vocês purificação e oração, eu vou me basear num livro, tá? Num livro chamado Al-Murshid Al-Mu'in. Al-Murshid Al-Mu'in. Al-Murshid significa o guia, Al-Mu'in, o auxiliador. Então esse livro tem o título de O Guia Auxiliador. E ele foi composto por um imã chamado Abdul Wahid ibn Ashir, que nasceu no ano 990 da Égira, ou seja, 900 anos depois do Imam Malik, certo? Que equivale ao ano 1582 da Era Cristã, e morreu em 1042 da Égira, que equivale a 1631 da Era Cristã. Tá? O Imam Abdul Wahid ibn Ashir, ele nasceu em Fez, no Marrocos, né, de família andaluz, uma família que havia emigrado da Andaluzia para Fez, quando da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, né?
E ele nasceu numa família de juristas, ele próprio, desde muito cedo, né, se dedicou ao estudo das ciências islâmicas, não só as ciências religiosas, como também ciências como a medicina, a astronomia. Então, o Imam Ibn Ashir foi um grande sábio, muito reconhecido por todos os sábios da sua época e das épocas posteriores, né? E ele escreveu esse livro chamado Al-Murshid al-Mu'in, em forma de verso, né? Um livro com 314 versos, né? Que é o número dos profetas, que Deus dê para todos eles a paz, e que se tornou, que se pretendeu ser um livro introdutório, tá? Aos 3 aspectos do Islã. Então, o livro Al-Murshid al-Mu'in, ele tem um capítulo sobre Aqida, ou seja, sobre a fé. Ele tem um capítulo sobre Fiqh, certo? E ele tem um capítulo sobre Tasawwuf. Ou seja, ele fala daquilo que a gente deve crer, daquilo que a gente deve fazer e das técnicas de purificação do coração. Eu aqui vou falar somente sobre Fiqh, e nesse curso somente sobre uma parte do que ele falou sobre Fiqh, tá? Porque, para dar para vocês uma ideia geral, né? A parte de Aqida, ele fala sobre a Aqida do Imam al-Ash'ari, tá? Depois, na parte de Fiqh, ele fala sobre o Fiqh do Imam Malik, e tem 5 capítulos, um sobre purificação e oração, outro sobre jejum, outro sobre Zakah, outro sobre o Hajj, né? Então ele vai falar dos outros 4 pilares, além do pilar da fé. E tem uma parte final sobre Tasawwuf. Nós aqui vamos falar só sobre Fiqh, e nesse curso em específico vamos falar somente sobre purificação e oração, tá? Então, como introdução é isso. Como nós vamos nos basear no livro Al-Murshid al-Mu'in, tá? Eu estou fazendo uma tradução desse livro a partir do árabe, e a gente vai botar essa tradução num PDF. Então eu espero que os alunos imprimam esse PDF para poder acompanhar cada uma das aulas que a gente der aqui. Como é que vai ser o sistema? É o mesmo sistema que eu usei no Marrocos, ou melhor, com o qual eu aprendi no Marrocos. A gente vai ler aqui, certo? Um verso do livro, e em seguida nós vamos explicar, certo? E de modo que vocês precisam ter o livro. Os versos são todos muito sintéticos, muito simples, de modo que a explicação é sempre necessária. Eles são mais ajudas ou auxílios para a memória do que uma exposição completa. Então nós vamos lê-los e explicá-los, de modo que vocês vão ter, né, nos versos impressos, no livro impresso, um auxílio para a memória que vai ajudar vocês a lembrar de tudo aquilo que a gente falar na nossa explicação. Então eu espero que seja benéfico para todos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder entrar em contato comigo aqui pela plataforma, e eu, se Deus quiser, vou poder respondê-las, né, e depois publicar mesmo as perguntas e respostas para que todos possam se beneficiar. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas ou questões sobre os outros aspectos do livro, seja sobre Aqida e Tasawwuf, também podem me direcionar, mesmo que a gente não esteja estudando agora. Aquilo que der para responder, eu respondo. E as outras coisas a gente vai, se Deus quiser, tratar em outros cursos que eu mesmo darei, ou outros parceiros nossos, outros professores darão. Então, muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.